Vocês podem pegar 10 pessoas aí da plateia. Cada uma pega 10, tá? Vamos lá. Se quer fazer uma de cada lado? Vai lá, isso. Vai pra lá, eu pego aqui. Com licença, Raimunda, José, Tanuri, vem cá comigo aqui, porque esse quiz vai ser interessante. Porque a gente vai saber se a galera aqui da plateia está aprendendo mesmo as coisas do código, os seus direitos. Então, o que vai acontecer? As 10 pessoas vão formar uma fila aqui, as outras 10 pessoas uma outra fila aqui, onde tem esse botão, ó. Vocês vão ver aqui que tem um móvel, um botão, um microfone, tem aqui um luminoso que vai acender. Quem apertar o botão primeiro vai responder as perguntas que nós vamos fazer. Se a pessoa acertar a pergunta, ela vai receber R$100 de prêmio. Se ela errar a pergunta, ela não ganha os R$100, mas ela ganha um código de defesa do consumidor para estudar um pouco mais em casa. Não é boa, Ana? Perfeito. Agora eu queria chamar quem eu escolhi, quem eu chamei, formasse uma fila exatamente nesse púlpito aqui. Por favor, todas as pessoas que eu escolhi. Dá uma olhada quantas pessoas tem aí pra ver. Eu já contei 10 pessoas. Cadê as minhas que eu escolhi? Tá faltando a minha turma. 6, 7. Cadê as meninas que eu chamei? 9, 10. Olha lá. Vamos ver aqui. 1, 2. Deixa eu ver. Vem aqui. 3, 4. Vem aqui atrás, por favor. 5. Aqui nós temos. Pode vir mais pra frente, vai ficar bem pertinho. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Falta uma. Vem aqui alguém. Eu tenho as minhas 10 aqui. Essa turma. Pode vir mais pra frente, gente. Assim, ó. Quem quer brincar? São as 10 pessoas da plateia selecionadas pela Ticiane contra as 10 pessoas selecionadas pela Ana da plateia. Isso, fica aí. Tá? Uma competição, um quiz de conhecimentos gerais a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Será que elas já sabem tudo mesmo? A gente vai saber. Vamos começar o nosso quiz valendo R$100 para cada acerto ou um código de defesa para cada erro. Logo depois do intervalo, já voltamos com o programa da tarde. Já estou com a grana na mão. É a partir de agora o nosso quiz de conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor, que hoje está completando 24 anos. Você acha que é difícil a situação do consumidor brasileiro? Seria muito pior, mas muito pior, se não houvesse o código. Agora vamos ver se as pessoas aqui da plateia, se você de casa, vamos testar os conhecimentos para ver se o consumidor brasileiro está ficando cada vez mais esperto, cada vez mais preparado para enfrentar as situações do dia a dia. Nós temos aqui uma fileira com 10 pessoas da plateia que a Ana escolheu e outra com 10 pessoas escolhidas pela Ticiane Pinheiro. Isso aí. Assim, ó. Vamos fazer a pergunta. Vocês vão estar com a mão aqui na orelha, mesma altura, tá? Como você chama? Damiana. Damiana. E você? Thaís. Thaís, tá nervosa, Thaís? Só um pouquinho. Só um pouquinho, viu? Ela tremenda aqui. Fique calma, não se preocupe. Fazer a pergunta e vocês têm que esperar a palavra mágica que é valendo. Quando eu disser valendo, vocês têm que apertar o botão. Quem apertar primeiro vai responder. Acertou, leva R$100. Errou. Aí vai ficar com o código de defesa para estudar um pouco mais. É isso aí. Tá bom? Tem lembrancinha, olha que chique. Vamos à primeira pergunta, valendo R$100 ou o código. Mão na orelha. A pergunta é assim, ó. O consumidor mandou um aparelho, ainda na garantia, para assistência técnica. Qual é o prazo máximo para que o produto seja consertado? Alternativa A, 20 dias. Alternativa B, 30 dias. Alternativa C, 90 dias. Atenção. Valendo! Damiana, qual a tua resposta? 30 dias? 30 dias? Alternativa B? Isso. E aí, Tanuri? Ela está certa. A resposta correta. Damiana, Aqui, muito ó. bem. R$100 pra você. Parabéns, linda. Pode voltar pro seu Porque lugar. e vamos dar a explicação, Ticiane. É 30 dias porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente, se um produto está com defeito e vai para assistência técnica, a assistência técnica tem que resolver no prazo máximo de 30 dias. E temos também que lembrar o artigo 26, que todo produto durável tem 90 dias de garantia legal. Então, já que ela não teve o conhecimento apurado para dar a resposta certa, Ela seria ficou bom com que... medo de bater, mas vai levar o Código de Defesa do Consumidor para poder estudar um pouquinho mais e chegar com mais segurança da próxima vez. Obrigada.
E você, como é que chama? Marisete. Marinete? Zete. Marisete, bem-vinda. E você? Bianca. Bianca, que tá sempre aqui na nossa plateia. Bom, vamos lá. Meninas, prestem atenção. Valendo R$100, a pergunta é a seguinte. Se o produto com defeito, ainda na garantia, passar de 30 dias na assistência técnica, o consumidor pode, opção A, pedir para ser reembolsado em dobro. Opção B, pedir a troca por um produto de outra marca. Ou C, pedir o dinheiro de volta ou um produto novo. Eu não falei valendo? Não, é o Brito. Tá vendo? Não se preocupa, Marisete, não se Tem preocupa. gente que é afobado. Mãozinha atrás da orelha. 1, 2, 3, valendo! Bianca, agora foi você. Letra C. Letra Letra C, C. pedir o dinheiro de volta ou um produto novo? E aí, Tanuri, tá certo ou errado? Está certo. Parabéns! Parabéns. R$100 pra você. Já aconteceu isso com você? Por isso que você sabe? Ou Não. você prestou atenção É aqui? porque eu assisto bastante programa. Tá vendo? Muito E bem, só E ela mais sempre bem. está aqui com a gente também. Você viu? Ela presta atenção, porque a gente sempre fala aqui, porque também, de acordo com o artigo 18, se um produto está com defeito e passou os 30 dias não foi resolvido esse defeito, o consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha, o dinheiro de volta, a substituição por outro da mesma marca ou modelo ou um abatimento proporcional do preço. Bom, e Parabéns. você vai levar o código Parabéns. de presente pra poder Tem que estudar um estudar. pouquinho mais, muito prazer. Eu não Tem que ganhei um estudar beijinho, mais. não, Lá? já foi embora, ficou de mal de mim porque ela não conseguiu bater. Ah, beijinho. Ó, Muito tem que obrigada. Como é que você Atenção, chama? gente. Atenção, porque agora, nesse momento, Dani Calabresa está pronta aqui para participar também, Mas ela ficou loira? junto com Elba Ramalho. Joelma aqui, ó. Joelma. Vamos lá. Bom, vamos conhecer as meninas. Como é que você chama? Sueli. Sueli. E com Sueli. Becetice? E você? Albanisa. Oi? Albanisa. Albanisa, que nome diferente, bonito. Obrigada. Albanisa. Então vamos lá. Eu vou para a terceira pergunta do quiz. Vocês podem levantar as mãos, por favor, pertinho da orelha. Isso. Olha lá. O consumidor comprou um produto por telefone, mas quando foi entregue, ele se arrependeu. Qual é o prazo para cancelar a compra do produto? Alternativa A, 72 horas. Alternativa B, 15 dias. Ou alternativa C, 7 dias. Valendo! 7 dias. 7 dias? E aí, Alternativa C. Tanuri? Ela falou alternativa C e ela está exata. Parabéns! Parabéns! R$100. Parabéns! Segundo o artigo 33 e 49 do Código, se a pessoa Parabéns. compra um produto por telefone ou por internet, tem até 7 dias a partir do recebimento do produto para devolver a mercadoria e pedir o dinheiro de volta. É o chamado direito de arrependimento. Que Muito maravilha. bom, parabéns. Viveu alguma situação Beijo. desse tipo ou só no conhecimento que está obtendo aqui? Não, Ô, Tina, No pode ir. conhecimento eu já vivi, já passei. Perfeito, Dani Calabresa. Valeu, Obrigada parabéns. pela participação e sempre bem-vinda. Próxima pergunta é para... Como é que você chama? Perla. Perla. A Bela, ela parece a Elsa da Frozen. Ó. Olha que lindo. E qual é seu nome? Neia. Leia? Neia. Leia. E a pergunta é o seguinte. Você bem deixa o pertinho. carro no estacionamento do supermercado e quando volta percebe que o seu carro foi furtado. Sumiu o carro. O supermercado pode ser obrigado a ressarcir o veículo? Pode? Alternativa A, sim. Eu posso exigir que o supermercado arque com o prejuízo. Alternativa B, não. Havia uma placa na entrada dizendo que o supermercado não se responsabilizava. Ou alternativa C, não. O supermercado só se responsabiliza se for roubo à mão armada. Atenção, valendo! Alternativa B. B. B de bola. Tá no ideal, tá certo ou errado? Brito, tem que falar que ela está errada. Então a gente pode dar oportunidade para a Leia. Você sabe a resposta certa? C. Alternativa C, será, Tanuri? Também está errada, Tiziane. Não é a alternativa C. Essa era complicada, essa pergunta, hein? Essa era uma pergunta complicada, mas a resposta correta era A. Sim, eu posso exigir que o supermercado arque com prejuízo. Por quê? De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o supermercado é um fornecedor de serviços. E todo fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores. Então, aí no caso,
uma vez que o carro foi roubado dentro do estacionamento do supermercado, ainda que o estacionamento seja gratuito, o supermercado sim deve arcar com os custos da reparação do veículo. Bom, nenhuma das duas acertou, eu agradeço a participação de vocês, mas vocês precisam estudar mais, que estudar. prestar Deixa mais eu- atenção no programa. Posso só... Ela queria só contar uma coisa que Tive um aconteceu. amigo que ele foi vítima de roubo no estacionamento de um shopping, que o estacionamento era gratuito e o shopping não arcou com prejuízo. Então, Sim, por mas isso tá que eu- errado o shopping. Se o seu amigo ingressasse na justiça com uma ação de reparação de danos, com certeza Ele ganhava. a justiça ia dar ganho de causa para o seu amigo, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Porque, ainda que o estacionamento seja gratuito e ainda que tenha aquelas placas que falam não nos responsabilizamos pelo veículo ou por objetos deixados no interior do veículo, isso não tem valor jurídico, porque o Código diz que é responsabilidade do fornecedor Às de vezes a serviço gente aí, tem que do até assinar, estacionamento. né? Quando eles falam que não se responsabilizam por objetos dentro do Isso carro, me- a gente tem que assinar. Essa assinatura não vale nada, né, Não Tanuri? vale, Tiziane. A partir do momento que você deixa o carro no estacionamento, você está transferindo a posse do seu carro, a guarda para o dono, para o gerente, para o estabelecimento lá, que é o estacionamento, e ele é responsável pelo veículo. Bacana. Então, que Obrigada, pena, meninas. Muito bem, muito Obrigada, prazer. viu? Prazer. Obrigado, senhoritas. Beijinho, beijinho. Vamos para a próxima dupla. Como é que você chama? Carla, Carla. isso. E você? Sérgio. Sérgio. Vamos lá. E a pergunta para vocês é a seguinte. Podem colocar a mão atrás da orelha. Um consumidor em um bar toma uns chopes a mais e quebra 2 canecas. O dono do estabelecimento tem direito a cobrar pelo prejuízo? Opção A, não. Como ele pagou os 10% de taxa de serviço, não precisa pagar pelo prejuízo. B, sim. Se não pagar, o consumidor pode ser processado por danos materiais. Ou C, sim, o comerciante pode exigir um cheque para cobrir o prejuízo. Valendo! E aí, Carla? A? Opção A? Isso. Você chutou, né? Chute. Mas foi assim aquele chute tão rápido. E aí, Tanuri, é a opção A? Não, Chutou Ana, bem não ou mal? é. Ela chutou mal. Ah, Tá então errado. Então peraí que a gente vai dar a oportunidade pro Sérgio. Você sabe qual é a resposta? É a B. Opção B, Tanuri, tá certo? Está exata. Aê, Sérgio! Parabéns! Ó, Sérgio. Você sabia ou 100 você reais. chutou? Eu sabia. Sabia, né? Olha, Muito ele bem. tentou bater, só que não deu. E você Parabéns. ajudou um Peraí, pouquinho fica mais. aqui. Peraí. Fica aqui que a gente vai O que diz o querer código saber em do questão? Tanuri. O dono do estabelecimento ele pode exigir o ressarcimento por qualquer bens dele que foi quebrado pelos consumidores. O que não pode exigir é constrangimento, tipo exigir um cheque calção, cheque em branco, isso não pode. Mas o consumidor que causa algum tipo de prejuízo a um restaurante, a um bar, ele tem sim o dever de pagar, porque senão ele pode sofrer com uma ação de ressarcimento. De caso, no caso. Sabe Bacana. tudo esse Tanuri. Pode voltar, Sérgio. Muito Obrigada. prazer, gente. Olá, tudo bom? Prazer. Como é que você chama? Elaine. E junto com você, Tice? Como você Bruna. chama? Bruna. Vamos lá, Bruna. Ó, pode colocar a mãozinha na orelha. Você chega no restaurante para almoçar com a família e o garçom coloca o couvert na sua mesa, sem falar nada e sem perguntar se vocês querem. No final da refeição, você pede a conta e descobre que o couvert foi cobrado por cada pessoa da mesa. Você é obrigado a pagar? Alternativa A. Sim, se comer o couvert, tem que pagar. Alternativa B. Sim, você deveria perguntar assim que o garçom colocou o couvert na mesa. Ou alternativa C. Não. Se o couvert foi colocado sem pedir, é amostra grátis. Valendo! E aí, Bruna? A resposta é a Ó o chute, vai lá. C. E aí, Tanuri? Chutou certo. Aê, Chutou Bruna! certo. Parabéns! 100 reais pra Bruna. 100 reais pra você. Parabéns! Veja, os estabelecimentos que cobram couvert, eles devem informar os clientes que o couvert é opcional. Porque o que acontece, os restaurantes eles chegam e já vão despejando couvert nas mesas dos consumidores. Aí na hora da conta vem lá o preço do couvert pelo número das pessoas da conta. Agora, isso não é permitido porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz que se o cliente não foi informado previamente que o couvert era pago, isso é considerado amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Que Ô, bacana. Tanuri, olha só, a Elaine aqui do meu lado falou o seguinte, ela não conseguiu apertar, mas ela sabia a resposta porque já aconteceu com você, Já não é aconteceu isso? comigo. É mesmo? Eu fui num restaurante e eles colocaram um patezinho com umas torradas antes, né?
E eu achei estranho aquilo. Eu falei, eu não pedi, mas eu tava com uma criança de 4 anos, que eu tenho uma filha de 4 anos. E ela queria pegar. Aí eu falei, não, filha, eu não sei como que funciona e tal. Aí eu chamei o garçom, ele tirou. Eu falei, agora você vai deixar, porque foi uma criança que viu. É um constrangimento, Aí é um constrangimento, eu tava com uma criança. Então, quer dizer, ele falou, tudo bem. Quando veio a conta, tava me cobrando. Eu falei, eu não vou pagar. E aí você não pagou? Não paguei, mas ele não questionou. Aí eu percebi, então, que é um direito meu. Se ele não quis brigar pela situação, então, se eu ficasse calada, eu ia pagar. Mas como eu reivindiquei os meus direitos, ele deixou pra lá. Fez muito Você bem. fez muito Fez bem muito exercer bem. os seus direitos. Porque ele não avisou nada. Não e avisou nada. É Eu- a amostra grátis de acordo com o código. É, O exatamente. couvert, às vezes, é muito bom. O couvert. Tem restaurante que a gente vai que o couvert é melhor que a comida. É verdade. Mas é meio que uma armadilha, né? Se você não tiver esperto nessa hora, É o você tal do pode ter que couvert pagar. artístico, que você pode ou não querer. Você paga Mas- até a música, né? Exatamente. Agora, você saber da resposta, mas mesmo assim vai levar para poder saber ainda mais sobre os seus direitos. Muito obrigada, viu? Parabéns. Muito Pode bem. ir, pode ir, Bruna. A fila andando aqui no nosso quiz do Código de Defesa do Consumidor. Quem são essas gatas? Como é que se chama? Ana. Minha Ó, xará! E você, qual é o seu nome? Joyce. Joyce. A Ana já veio com o dedo, com a mão na orelha. Mas ela tá preocupada da hora que eu chamei, que ela tá lá atrás da fila. Mas, ô Ana, vai ser pergunta difícil? Eu falei, vai ser sobre o Código de Defesa do Consumidor. E a pergunta é a seguinte, presta atenção, hein? As duas. Você foi a uma loja, escolheu uma camisa, comprou. Ao chegar em casa e analisar melhor, você percebe que não gostou tanto da cor. Ah, não combina com as coisas que eu tenho. A loja, nesse caso, é obrigada a trocar a camisa? Alternativa A, não. A loja só troca se quiser. Alternativa B, sim, a loja é obrigada a trocar até 30 dias depois da compra. Ou alternativa C, sim, a loja é obrigada a trocar até 7 dias depois da compra. Atenção porque está valendo! Joyce, qual é a resposta? Alternativa C. Alternativa C, será, Tanuri? Está errado. Está errado, não é a C. É a minha chance. É sua chance. Eu acho que é a A. Ah, Ah, Ai, meu Deus. e aí, A Tanuri? senhora está certa. Correta. Alternativa O abraço Agora- de Ana Hickman e mais 100zinho. tá Muito feliz? feliz. E minha filha tá me vendo, ela Então quer falou, dizer, manda um "Ah, mãe, beijo, tira dona foto da Ana." Ana e tudo. Vamos tirar foto sim no intervalo, a gente vai tirar foto sim, mas espera aí, a senhora acertou e eu queria saber do Tanu. Então quer dizer que a loja, nesse caso, só precisa trocar a camisa, a peça em questão, se quiser. Se quiser, isso mesmo, Ana. Porque, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os comerciantes só são obrigados a trocar um produto se ele estiver com defeito. O que acontece é que é uma praxe no comércio, por mera liberalidade, eles trocam o produto para atrair a clientela, cativar a clientela. Mas, de acordo com a lei, a obrigatoriedade é se o produto estiver com defeito, aí sim é possível exigir a troca. Muito Interessante bem. saber essas coisas, né? A gente fica mais Meninas, preparado. muito obrigada. Prazer, Xará. Pode voltar para o seu Parabéns. lugar. Ô, Tanuri, a Joyce falou que já aconteceu com ela, só que o contrário. Quer falar, mesmo? Joyce? Eu consegui, a pessoa foi um presente, a pessoa não gostou, né? Aí eu levei na loja, a pessoa levou na loja, eu não gostei do presente. Eles foram e trocaram, sem defeito, sem nada. Então, isso é um Também. bom comerciante, trocou por mera liberalidade e com certeza ela, o próprio comerciante ou você vão voltar na loja. É isso aí. Olha, Joyce, eu vou te dar então o Código Pode da por aqui, Defesa por do favor, Consumidor para Ana. você aprender Prazer. mais, tá bom? Beijo. Muito prazer, meninas. Próxima dupla, como é que você chama? Maria da Paz. Maria da Paz. E você? Camila. Camila, vamos lá. Vamos lá, meninas, mão atrás da orelha. E a pergunta é a seguinte: a bicicleta estava na vitrine e você entrou para comprá-la. Mas o vendedor disse que não havia em estoque e da vitrine não estava à venda. A loja pode recusar a venda? Opção A, não. Se a mercadoria está exposta na vitrine, pode ser vendida. B, sim. A loja pode exibir o produto na vitrine só para demonstração. Ou C, sim. A loja só vende o que quiser. Valendo! E aí, Letra Camila? B. Letra B? Isso. Você chutou ou você sabe mesmo? Mais ou menos. Então chutou. 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 Ela é boa de chute, Tanuri? Ticiane, o chute dela tá errado. Sua chance, Maria. Vamos lá, sua chance. É a Opção A? opção A. E aí, Tanuri? Ela está certa. Muito bem! Ela chutou, bem, Ana. parabéns. Ela chutou?
R$100. Como é? Um beijo no seu filhinho. Oh, muito obrigada. Vamos Você lá. Tá na chutou. vitrine, então quer dizer, tá na vitrine, Sabia? é obrigado a vender, Tanuri? Isso mesmo, Ana. Vamos lá. Você que vê um produto, tá lá na vitrine, aí entra, se o lojista não quiser vender, você pode exigir que ele venda, ou senão você pode até chamar a polícia, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz lá claramente que se está exposto um produto, ele está para venda. Que bom. Pena que essa regra é só aqui no Brasil, não fora do Brasil também, viu, Tanuri? Ah, com certeza. Seria maravilhoso. Aninha, tem um livro aí? Parabéns, viu? Não pode, o Temos aqui, ó. comerciante não pode se recusar a vender um produto que está exposto. É isso que diz o código. Muito Ó, Camila, bem. pra você o Código de Defesa do Consumidor, pra você aprender mais, viu? Próxima Parabéns, dupla viu? aqui, como é que você Eliana. chama? Eliana, E você? bem-vinda. Obrigada. Sérgio, vamos lá. Ó, você pagou a mesma conta 2 vezes para uma empresa por causa de uma falha no sistema de cobrança dessa empresa. Neste caso, a empresa é obrigada a... Opção A, devolver exatamente o que foi pago a mais. Opção B, devolver em dobro o que você pagou a mais. Ou opção C, devolver o que você pagou a mais com juros. Coloca a mão na orelha os dois. Valendo! Sérgio, A, B ou C? C? E aí, Tanuri? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Sua chance, Eliana. Será que é A? Não é A. Não é? Também. Ah, Os resposta dois Os errada. dois foram reprovados nesse exame. Os dois. Mas é difícil essa pergunta, né, É, Tanuri? essa questão vocês vão ter que estudar mais no código que vocês vão receber agora. Porque a opção correta é a B. No caso, aí teria que devolver em dobro o que você pagou a mais. Porque de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando um cliente é cobrado por algo que já pagou e tem o comprovante lá, e mesmo assim a empresa está cobrando indevidamente em dobro, o que acontece? O consumidor tem o direito de exigir a repetição do indébito. O que é isso? Exigir que a loja que está cobrando você indevidamente pague em dobro aquilo que você já tinha pago. E é bom vocês dois se conscientizarem disso, porque pode acontecer com vocês. E aí vocês têm que saber o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor para ficar mais fácil essa negociação, essa cobrança que vocês vão É fazer verdade. se houver erro, tá? Quando vocês têm a Obrigado. confiança, vocês têm propriedade para se defender. Ó, Muito tchau, prazer, Sérgio. viu? Prazer, viu? Podem ir pra obrigada. lá. Vocês podem pegar o código, tá? O livrinho com a produção ali. Tá bom? Obrigada. Bom, última dupla, como é que a senhora se chama? Dionísio. Dionísio. E você? Alta Maria. Alta Maria? Olha, você tá alta mesmo, hein? Vamos lá, Só meninas. que não. Vamos caprichar na Vamos à resposta. 10ª pergunta, valendo R$100 para as duas. Você escolhe os produtos do supermercado e apresenta um cheque para pagar a conta, mas a Caixa se recusa e diz que não aceita essa forma de pagamento. Aqui, cheque. O supermercado tem esse direito de recusar o cheque? Alternativa A, não. O estabelecimento deve exigir o cadastro do cliente e aceitar o cheque. Alternativa B, não. O estabelecimento tem que aceitar qualquer forma de pagamento. Alternativa C, sim. Cada estabelecimento pode determinar as formas de pagamentos que aceita. Mão na orelha, valendo! Que isso? Não funcionou? Não, Peraí, Vai de novo, de novo. Peraí. Alta Maria. As duas, Alta elas não é no botãozinho preto, meninas. Alta tá aqui perturbada. não, é aqui, não é ó. aqui não, filha. Aqui A não, senhora é aqui. deu Aqui, ó, um vai seja tapa no aqui. negócio aqui? A senhora está correndo risco, esse é. negócio aqui, aciona a polícia lá. Nossa, é perigo. Meu Deus do Ô, céu. Brito, ô, Tici, vamos testar pra ver se o botãozinho tá funcionando? 1, 2, 3 e... O seu tá funcionando, agora vamos no meu aqui, só pra ter certeza, Tá. né? Tem que apagar a sua luzinha, ok? Tá funcionando, então é no botãozinho preto. Aqui é tudo padrão FIFA, meu amigo. Então a pergunta já foi feita, você já sabe as alternativas. Mãozinha Tem atrás da certeza orelha. que sabe a Põe a mão resposta, atrás da vai ser na orelha. rapidez, batendo no botão. Atenção! Valendo! Ai, danada. É a primeira. A primeira, a letra A? E aí, Taruri, é? Não é letra A, tá errado. Alta Maria, agora você tem tua chance. Falou que o botão não funcionou. Funcionou sim, mas tudo bem, que ela bateu primeiro. Mas agora você tem tua chance. Eu Fala. vou no chute. Vai, chute A, B ou C? C. C? Ela chutou certo, parabéns. Alta Maria!
E por esse chute correto, a senhora leva 100 reais. E a senhora vai estudar um pouquinho, Chutou mas certo, muito parabéns. Ah, dá um cheiro. Cada estabelecimento pode determinar prazer. as formas de pagamento que aceita. Tem uma lei que diz que aceitar ou não cheques é um direito de cada estabelecimento. As lojas, qualquer estabelecimento é obrigado a aceitar dinheiro. Agora, cheque e cartão não são obrigados. Agora, todo comércio, toda loja, todo estabelecimento, ele tem que ter um aviso logo na entrada, não no caixa, que não aceita os cheques ou até cartão de débito. Tem que ser exposto de forma visível logo na entrada. E também, o que não pode ocorrer é discriminação, aceitar cheques de um e não de outro, porque tem maus comerciantes que não aceitam cheques de pessoas que têm conta em banco recentemente. Boa, Aberta Tanuri. recente. O Tanuri, até para dar explicação do que é certo, o que é errado, ele fica nervoso. Já vai querer entrar dentro da tela, já quer bater no cara que tá fazendo errado. Tá certo, Tanuri. Tá certo. Podem voltar pra lá, meninas. Parabéns a quem acertou. Obrigada, Muito obrigada a meu amor, todos que obrigada. participaram. Obrigado, Tanuri. Obrigado. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor.